Olha, girando um pouquinho mais ainda sobre eleição, queria trazer aqui para a nossa mesa um pouco dos temas que estão sendo debatidos nesse início de campanha oficial, né? Como a gente bem lembrou aqui ao longo do programa, a campanha já tem 4 anos praticamente, 3 anos e 8 meses, né, de duração, mas oficialmente no calendário dos senhores da Corte Superior Eleitoral, vamos falar deles já já, né? Ela está rolando. E um dos temas que chama a atenção, Fabi, é a religião. Né? A esquerda, ela se lembra da igreja, ela se lembra de rezar, né? Sempre em campanha eleitoral. Tem a clássica foto do Fernando Haddad, a Manuela e companhia rezando, né? E agora a gente vê o Lula rezando em comício. A gente vê o Lula falando da Bíblia, né? Falando de Deus. Então, e cercado de pessoas que falam exatamente o contrário. Teve um dos eventos em que uma professora de esquerda chama, né, de máfia, né, não é exatamente máfia, de facção criminosa, né, de que as igrejas são milícias, ali ao lado, e depois ele vai falar da Bíblia. Então, quer dizer, é impressionante que a religião, como o presidente Jair Bolsonaro, todo mundo conhece o presidente Jair Bolsonaro por citar a Bíblia, por citar versículos bíblicos, né? Então o Lula agora resolveu que a religião é importante também, né? Então isso é um dado importante para a gente não esquecer quando não for época de campanha. O que isso significa? Quando falam assim, o Estado é laico, tá? O Estado é laico, mas os brasileiros, a maioria realmente é cristã. Tanto é que a própria esquerda tem que se render a essa bandeira quando chega nas eleições e fica essa hipocrisia danada. O presidente Bolsonaro é um bom exemplo, porque ele não somente citava versículos bíblicos, mas o tempo inteiro do governo dele começou com uma oração, para quem lembra, e eles tem várias e várias cenas, em momentos difíceis, dele frequentando a igreja, às vezes até sozinho. Às vezes eu lembro de uma cena com o Carlos Bolsonaro, ele sempre estava no meio, e aí ele abraça as duas bandeiras, porque quem divide também isso é a esquerda, entre protestantes e católicos. O presidente Bolsonaro, né, a Michele, ela é protestante e ele é católico, então ele consegue unir essas duas bandeiras. E nós tivemos essa semana que ouvir, né, com muito mau grado, um Deus te abençoe do Lula. É a maior hipocrisia que existe, porque ele fala, Deus te abençoe, mas eu gostaria de saber que Deus é esse, porque ele se coloca na figura de Deus. Então, eu acho que isso faz muito mal. Se fosse sincero, né, acho que Jesus veio para os perdidos, mas a pessoa precisa querer. E acho que não é o caso do ex-presidente Lula, que tem sido alguém que vem atacando frontalmente, depois falam para a gente provar, né? Então não vou falar algo pontual, então vou apontar o coleguinha dele da Nicarágua, que está praticando nesse exato momento a cristofobia, fechando emissoras de rádio que falam de Jesus e prendendo padres. Olha que coisa bonita, né? Depois vão falar aí e vão tentar fazer aquela cena que a gente viu também do Ciro Gomes com uma santa entrando na igreja. Precisa muito mais do que isso, precisa ser de verdade, porque o que falta é combinar com o povão, e o povão sente quem é de verdade e quem é de mentira. Numa cena dessas de um esquerdista entrando na igreja, vimos um vereador no sul do Brasil, né, atacar quem estava dentro de uma igreja católica. Agora, Alan, pode ter certeza que terminou a apuração, esse pessoal que está rezando por ocasião vai falar em aborto, né? Até porque está, de alguma forma, ali no programa, nas diretrizes de governo do presidente Lula, do ex-presidente Lula. Então, eles vão falar de aborto. Você viu o Marcelo Freixo também dizendo que agora, além de rezar, ele também é contra a legalização das drogas, que ele era a favor. Daqui a pouco ele vai ser a favor da ordem, da polícia, né? Prender black blocs. Não duvido que ainda tem 40 dias de campanha. Não dá ideia. Não dá ideia, Alan. Pois é um absurdo, né? Porque assim, o grande inimigo da esquerda, essa esquerda moderna, a escola de Frankfurt, não é mais o capitalismo. Aliás, eles gostam de mamar no capitalismo, né? De usurpar o capitalismo. O grande inimigo são os valores conservadores. E os valores conservadores, é claro que estão ligados à base da civilização ocidental, que é a cultura judaico-cristã, e aí não dá para falar do cristianismo. Por isso que o cristianismo e todos os seus pilares são tão atacados pela esquerda. Mas aí chega a época de eleição, todo mundo quer voto, né? E aquele povo que era
tão demonizado, o evangélico que sempre é tratado como um ignorante, né? Uma pessoa atrasada, aí coloca o rótulo de antivacina, de negacionista, disso e daquilo, aí chega na época da eleição, imagina, né? Precisamos aqui do seu voto. E aí a gente começa a ver esses absurdos, né? Do caso do Marcelo Freixo. Na eleição passada teve aquela cena revoltante da Manuela Dávila, que você citou, né? Não foi a Manuela Dávila no início do programa? Ela tomando a hóstia, entrando na igreja comunista, junto com o Fernando Haddad, se não me engano, né? Entraram e tomaram a hóstia ali, e acho que nem poderiam estar tomando a hóstia, fazendo aquele ritual todo, né? Então, assim, não é hipocrisia, é um cinismo muito grande. E aí, Paulo, o que você me diz desse pessoal que aprendeu a rezar? Esquerdista só reza em 2 ocasiões, turbulência de avião e véspera de eleição. São as 2 ocasiões. Se você achar que o avião vai cair, eles rezam, ou então eleição. E dá até para fazer uma analogia com o avião caindo para muito candidato de esquerda, conforme a economia vai despiorando e conforme os números do presidente vão subindo, inclusive até, imaginem vocês, no Datafolha. Para estar subindo no Datafolha tem que estar subindo muito, né? Eu entrevistei aqui nos Estados Unidos uma vez o padre Frank Pavone, que é o diretor nacional dos padres da Associação dos Padres pela Vida. Ele é o diretor da Associação Nacional dos Padres pela Vida. E eu perguntei a ele, porque o Joe Biden também se diz católico, e ele diz, olha, é impossível hoje alguém ser de esquerda e ser católico. As pautas são muito diversas. A questão do aborto, onde a posição da igreja é clara e a posição do Lula não é tão clara porque ele voltou atrás do que ele disse em vídeo, não é verdade? Mas tem várias outras questões. A forma como a esquerda lida com a questão das drogas, a forma como a esquerda vê a família, que para a igreja é família tradicional, a questão muito mais grave do que todas essas, na minha opinião. Bom, aborto talvez seja mais grave do que essa, mas você tem uma tão grave quanto, que é a questão da sexualização dos jovens, inclusive com promoção de troca de sexo, mutilação e troca de sexo de jovens, de crianças em alguns casos. O próprio marxismo, ele é, pela definição do próprio Karl Marx, que chama religião de ópio do povo, eles são absolutamente incompatíveis. O Karl Marx dizia que a religião era a pior camada da superestrutura que precisava ser destruída para que a revolução pudesse acontecer. E muitas pessoas já têm identificado isso. Eu não sei se vocês sabem, eu acho que cheguei a falar aqui no programa, que a Nancy Pelosi, que é uma esquerdista que é presidente da Casa dos Representantes, uma espécie de Câmara dos Deputados, ela é speaker da Casa dos Representantes, é uma espécie de presidente da Câmara dos Deputados americana, ela está impedida de receber comunhão, de participar, de receber a comunhão e comungar em São Francisco, onde ela é proibida pelo arcebispo Salvatore Cordileone, que é o arcebispo de São Francisco, dizendo, inclusive, que hoje, como ela está em situação de pecado, ela não pode receber a comunhão. E eu, sinceramente, acho que essa deveria ser a posição da igreja no Brasil. Se alguém está... A igreja costuma ser bastante rígida, na verdade, sobre quem pode ou não receber a comunhão. E pessoas que promovem ideias tão abjetas como a que eu mencionei aqui, jamais poderiam, pela doutrina católica, receber a comunhão. Jamais poderiam. E pela visão evangélica também. Não poderiam comungar. As escrituras são claras, dizendo que se você está em pecado e você participa da comunhão, pelo contrário, você está fazendo um grande mal. Eu só chamo atenção ainda nesse ponto sobre o fato de que nos Estados Unidos os republicanos já contam com algo como 80% dos votos protestantes. 80% dos votos dos cristãos protestantes e evangélicos dentro dos Estados Unidos. Se o Brasil seguir a mesma proporção hoje, né, com um crescimento cada vez maior das igrejas evangélicas, alguns números apontando que eles já são metade do país. Se o Brasil seguir a mesma proporção e votar no presidente Bolsonaro ou contra a esquerda na mesma proporção que os Estados Unidos, é impossível praticamente que o Lula consiga ser eleito. E para isso, por isso esse pavor
da esquerda agora nesse momento dizer que estão misturando religião. Mas se você é um pastor de uma igreja e você, neste momento, não está conversando com os seus fiéis a respeito do que representaria a vitória do PT, o que representaria a esquerda no poder, se você não está fazendo isso como pastor, eu acho que você está deixando as suas ovelhas desprotegidas por um lobo muito mau que está à espreita.